seja muito bem-vindo a mais uma edição da Coluna do Fiore. Hoje, dia 14 de setembro de 2018. Muito boa tarde, Fiore. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos que nos prestigiam. E vamos que vamos. Chovendo um pouquinho, tem que chover mais e bola para frente. A chuva está chovendo pouco, precisa chover mais, da mesma coisa que precisa chover bastante. Lá as operações Lava Jato e outras do tipo de operação, inclusive do Ministério Público que cuida da fazendária, né, do dinheiro, que tem muito bandido que aplica na praça, montarara, outras coisas parecidas, não tinha nenhum e está com muito no hoje. E eles parecem que gostam só de gente que faz arara famoso, né? Se eles forem no André Sanches, que tem umas 3, 4, mas tem gente aí que lá da região de Sorocaba, por ali, que aplicou muito mais do que isso, né? Eu acho que faz uma por mês. E dá o golpe da Bíblia, né? Porque ele também é evangélico, não era. Agora ele apoia uns caras aqui tem um bingo aqui. Uhum. Ali no Brás, né? Uma igreja do Brás. Ali, mas não é o bingo do Edir Macedo, é um outro bingo. Do Apolinário, né? O bingo lá do Apolinário. Tem 2 candidatos, ele está no meio com a foto, segurando a Bíblia, Jesus. E olha que o Ministério Público... Como é que é? Como é que vai fazer? E estão sabendo, hein? É que realmente não querem fazer nada. Pelo menos que eu saiba, já foram comunicados, nada. Tá bom. Pois é, coisa muito estranha. Se eu der um azarzinho de dar uma falha em R$1, é cana, vagabundo. É o Ministério Público que... É o país da podridão. Vamos... Ministério Público que em época... Mais nojento esses caras. Ministério Público que em época de eleição está acelerando investigação de alguns candidatos específicos. Não, né? Mas só que esse não é candidato, ele apoia. Apoia, sim. Ele apoia, foi candidato a vereador lá naquela região sorocabana, né? Isso. Então, mas o tal do Ministério Público, vocês são pilantra, rapaz, vocês me fazem rir. Vocês não são dignos de crédito. Não são dignos nenhum. O de São Paulo, então, não falo nada. Porque deixou o Pinóquio ficar 8 anos ou mais no pedaço. Né? Então, me dá raiva. Os latins esculpidos da polícia fardada, eles não investigam. Como também tem que investigar muitos carteira vermelha. Eles só pegam os carinha de baixo. Quer dizer, os caras de baixo tem muitos caras que estão bonitos, também tem que dançar. Mas, porra, pega os caras de cima também, porque se um tem algum, é porque levou por lá. Então é o seguinte, isso aqui tem que pôr fogo nessa merda. Vambora. São Paulo e o Brasil tem que pegar fogo. E por falar em... merda do tal do... Como é que é? Ciro Gomes, rapaz. Ciro Gomes. Isso é uma das oligarquias, se não a mais forte atualmente do Ceará. Ele pedindo voto pro Luiz Moura, que disseram que é ligado a coisa ruim, hein? Então, é assim a vida. Mas vamos que vamos, senhor Paulinho. Vamos tocar o jogo, que está chovendo, precisa poluir. A chuva limpa o ambiente, né? Dá uma despoluída, essas coisas. E a parte decente do Ministério Público, eu acho que deve ser fraquinha. Não que em número, então eles não têm força. Não tem política, não tem força política. Eles não têm força, porque... Bom, vamos nós, vai. Fiore, nós não pudemos fazer o programa semana passada por uma questão técnica, né? Então a gente acabou não tocando no assunto na coluna em vídeo, embora você tenha falado um pouco na coluna escrita. Me lembra porque eu nem sei o dia que eu nasci, vai que vai. Sim. Você falou na coluna escrita, mas nós não falamos na coluna em vídeo da questão daquela postagem de um jornalista, pelo menos ele se apresenta como jornalista, né? Que fala sobre arbitragem, em que ele acusava a árbitros de não contribuírem com... eu me lembro, negócio para ver se tirou do ar, se não tirou do ar. Isso. E aí, não está mais no... Então, ele fez uma postagem grave, até acusando de crime, né? O pessoal da arbitragem, e de repente a postagem sumiu do ar.
E nós ficamos preocupados, porque pode ser censura, né? Pode ser alguma ameaça. E eu achei estranho, porque, em regra, quando eu trato desse assunto, quando eu comento alguma coisa desse rapaz, ele costuma entrar em contato para poder explicar. E dessa vez ele nem entrou em contato. Eu achei estranho. Mas eu acho que o presidente aí da ANAF também, ele gosta de dar presente para um, para outro. Inclusive, parece da ANAF, não? Parece que é Salmo Valentim, eu não me lembro. Você não fez uma postagem? Sim, sim. Parece que o presidente da ANAF pediu espaço e você cedeu. Você não está lembrado disso? Faz pouco tempo. Lembro sim. Então, você não se lembra o nome dele? O nome eu não lembro, mas eu acho que é por aí. Esse Valentim é o sobrenome. Ele citou. Agora, veja bem, uma vez que citou, tem o documento, por que retirou? Estranho, né? Há algo podre no meio da Dinamarca. E não vem com esse papo de falar, porque algum tempo atrás essa mesma pessoa falou não sei o quê, que eu estava aposentado e que estava bem. Bem, não. Eu trabalhei 45 anos, coisa que o Lula não trabalhou 45 segundos. E esse cidadão não trabalhou meia hora. Trabalhou um pouquinho mais do Lula. Nem sei o que faz na vida. Mas eu prestei a minha solidariedade, porque eu presto solidariedade até para os inimigos, ou então as pessoas que não cumprem aquilo que fazem, e também, porque também falhou com a gente. Você está lembrado que ele falhou ou não? Sim. Só para relembrar o público, esse rapaz ele pediu uma entrevista para o Fiore concordou em conceder a entrevista, ele compareceu no estúdio da antiga Rádio Mediacast, que ficava no prédio onde eu morava. Foi gravada a entrevista, aliás, uma entrevista longa, muito mais de 1 hora. Eu até gravei também paralelamente a entrevista. Falei tudo que tinha de direito e mais um pouco falei. Pode publicar que eu seguro e mato no peito. Aí, de repente, assim como aconteceu nesse caso, sumiu a entrevista, aliás, nunca foi publicada, né? Sumiu o material da entrevista, uma coisa estranha, né? A pessoa perdeu o tempo de ir num local, entrevistar outra pessoa, fazer outra pessoa perder o tempo, e a entrevista nunca ir pro ar. Mas não esqueça de deixar claro, porque pode ser que tenha alguém que não tenha o fato de que você gravou, mas como ele falou que ia gravar, depois nós chegamos num acordo de falar, bom, então como é dele, vamos apagar. Vou apagar isso daqui, que é dele, e a gente tem que ter um princípio de trabalho, caramba. Aí eu falei, tá certo, é ele que é dele, deixa ele publicar. Agora tem o seguinte, viu? Eu vou avisar para você, carinha, com toda honestidade. Se aparecer alguma coisa agora, se você publicar, ele disse, você vai dançar, entendeu? Quer dizer ou não? Você tem que provar que eu disse agora. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi o recado para ele. Não, o Fiore me falou isso, o Fiore te falou, o Fiore gravou. Cadê a gravação? Tá aqui. Então você tá me entendendo como é que é o negócio? Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. É isso aí. Ou estou errado? Não, é porque realmente é um histórico que deixa dúvidas, né? Como? Um histórico que esse rapaz tem de procedimento nesse tipo de situação que deixa alguma dúvida. Deixa dúvida. E a gente entristece, porque eu torço, mesmo para os meus inimigos, eu torço. E eu não tinha ele como inimigo, eu tinha ele como uma pessoa sem palavra, né? Pessoa sem palavra, porque fez uma gravação, prometeu que ia levar no ar. Eu não estou preocupado aonde ia levar no ar. Eu queria que ele publicasse, que é para ele parar de pensar que aqui nunca foi e não é vaselina. O que eu falei, eu seguro. Mas agora, como você não publicou, você não pode falar nada. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer a ele. O que eu estou querendo dizer. Completamente. Eu creio que ele vai entender também. Então, é bom, vamos parar por aí, segue a sua vida, mas não faz mais isso, não. Você publica um negócio, depois tira. Porque eu tomei pressão, que tem que direito, que não sei o quê. Peraí, você publicou, você tem documento. Se tem documento, é ripa na chulipa, malandro. E segura, né? Segura.
Ou então, antes de publicar, consultasse alguém que tem um mínimo de conhecimento jurídico. Ou de bom senso, porque isso aí não precisa ter nem conhecimento. Foi pro ar, tem que segurar. Se foi pro ar, tem que segurar, porra. Mas não segurou. Mas que ele tenha... pode ser também que... Já deve estar com uns 40 alguma coisa, não sei, deve ter idade suficiente, né? Mas como ele bate muito no peito que eu fiz e aconteci, eu acho que ele tinha. Pode ser que tenha sido uma lição também, né? Quem sabe? Mas vamos que vamos, senhor. Vamos lá, Fiore. E você assistiu alguma partida essa semana do campeonato? Não, eu assisti. A gente... por exemplo, hoje está chovendo. Se tivesse jogo, eu ia ficar em casa para assistir jogo. Apesar de eu estou dizendo, eu já não estou mais com saco. Deixa melhorar esse temperatura e tempo e eu vou para as madrugadas, que é melhor, viu? Depois vai ver os melhores momentos e pelos melhores momentos vai por avaliação, que é tudo igual. Uhum. Corinthians e Sport, aliás, Sport e Cruzeiro sábado. Não sei se você assistiu. Esporte Cruzeiro, não assisti. 0x0, apitou um menino de São Paulo, aquele que é do Vale do Paraíba lá, Vinícius. Foi jogador de futebol, piolho velho, conversa bem. Então teve o lance mais grave. O Barcos mandou uma bola pro gol. No instante em que o Barcos pegou a bola, né? Ele apitou o quê? Não sei. O que eu não sei que ele apitou. Mas ele apitou, e aí impedimento. Mas não estava impedimento, porque o assistente não levantou a bandeira. O assistente o Barcos deu um passo, o assistente deu um passo para frente também, ou seja, em direção à linha do fundo. Quando o árbitro apitou, levantou e chegou na posição que o Barcos estava, aí o assistente voltou e levantou a bandeirinha, quer dizer, deu o braço em solidariedade ao como é que se diz? Ao árbitro. Sempre foi ao contrário. Normalmente era ao contrário. Dessa vez, só que ele pisou. Quem apitou e quem errou foi o árbitro. O árbitro errou. Ok? Então, o Sporting, 0x0, Cruzeiro prejudicado. Ok? Tá. São Paulo, Bahia. São Paulo, Bahia, dentro de uma situação normal, né? Sem muito mistério, um jogo bom de apitar, foi tranquilo, não teve nada vai. O Nenê reclamou uma penalidade, né? Não foi bolufa nenhuma e bola para frente. Palmeiras e Corinthians, você assistiu? Assisti e fiquei com raiva. De quê? Da bola ou do jogo? Da bola que estava sofrendo muito, né? E do jogo também. Dos dois. Como o Corinthians está jogando mal, hein? Meu Deus. Agora, você viu o comportamento do árbitro ou não? Eu vi, Fiore. Esse árbitro aí também é um árbitro... Com 2 penalidades máximas. Sim. Seguida, quer dizer, se marcava uma, a outra não tinha problema. É uma das duas, mas foi seguida. Um toque no Davidson, aquele do cabelo tingido lá. Sim. Né? E uma no Marcos Rocha. O Douglas, do Corinthians, que tocou. No Marcos Rocha foi o Douglas do Corinthians, tá certo? Uhum. Foi 2 pênaltis seguidos. Um dos dois ele deveria ter arbitrado, marcado. Então ele prejudicou o Palmeiras. Concorda comigo? Concordo. Foi 1x0, sim, podia ter sido 2. Ou 3. E o campeonato pode ser decidido no saldo de gol. Então, é saldo de gol, então. Então ele prejudicou o Palmeiras. O Palmeiras saiu vitorioso. Mas como tem esses itens saldo de gol, não sei o que, é isso aí. Tem saldo de gol para decisão? Sim, até porque, como é ponto corrido, 2 equipes podem chegar na frente com o mesmo número de pontos, aí decide um saldo de gol. Então, o Palmeiras foi prejudicado se na hora do vamos ver tiver que ver o negócio dos gols. Aí, não assisti muito. Aí você assistiu? Assistiu quarta-feira? O Palmeiras? Bom, do Corinthians. Aham. Corinthians, 5 minutos já deu raiva.
Eu, Que jogo. Parecia o Juventus dos anos 80. o Flamengo. Eu falei, pode parar. Pim. E fiquei no jogo do Palmeiras. Fiore, o Corinthians parecia o Juventus e o Flamengo parecia um leão sem dente. Pois então. Tava presa, mas não mordia. Pois então. Então eu assisti o jogo do Palmeiras. Aí tem o lance mais polêmico da rodada, então, né? Pode fazer a sua pergunta, a sua colocação e ver se há necessidade de alguma resposta. De eu dar a minha opinião, eu darei. Então, o lance, a meu ver, o árbitro ele enxergou uma falta que não existiu, mas ele apitou na hora que tinha que apitar, Aí, porque... Ele apitou na hora exata. Aí acabou o lance, né? Seguiu e foi para o gol. Eu não me lembro bem quem foi. Agora. Sim. Muito bem, a bola foi para o gol, quer dizer. Então, a sequência do lance inexistiu. Sim. Porque ele estancou ali. Numa falta inexistente. Não foi. Não foi. Se não foi, ele prejudicou o Palmeiras, concorda? Concordo. Ponto. Aí vem os técnicos. O Sérgio Corrêa da Silva, que foi no vestiário antes do jogo falou... eu ia te falar isso, que coisa. Como também foi no vestiário do Cruzeiro. Não sei o quê, tem o hábito de vídeo, não sei o quê, muito bem. Aí o árbitro trancou e ele deu uma declaração que eu vi no UOL. Foi hoje ou ontem? Eu não sei quando eu vi. Aonde? De que o árbitro estava certo porque é lance interpretativo e o árbitro interpretou como falta e a sequência não tem. Peraí. Eu acho que então eu sou um péssimo, mas péssimo mesmo interpretativo de texto ou de palavras. Por quê? O hábito de vídeo ele foi concebido para que as situações duvidosas dentro da área fossem sanadas por ele. Não é assim o negócio? Exatamente. Muito bem. O pênalti, uma falta penal, ela é interpretativa ou não? Ela é interpretativa. Ela é interpretativa. Aí o hábito da sequência, na Copa do Mundo, parece que, para a memória, aconteceu. O hábito da sequência, não sei o quê, a bola não entra para o gol, sai fora, vai para escanteio. Aí os jogadores vão lá e pressionam ele. Aí ele vai até o hábito de vídeo. Ué, por quê? Se o lance é interpretativo, ele não teria que ter ido lá. Na Copa do Mundo não aconteceu muito disso? Aconteceu várias vezes, inclusive com bastante lastro de tempo para frente. Às vezes o jogador já estava correndo no outro campo e voltava. Então, veja bem. Então, o seu Sérgio Corrêa da Silva, quer queira ou quer não queira, ele pisou no tomate. Ele meio que vendeu o árbitro para os clubes também no vestiário, hein? Falou... Ele faz coisa... Quer dizer, veja bem, se o lance... O que eu quero dizer é o seguinte... Ele é teórico, ele diz que é teórico, que sabe tudo. Peraí. O que ele disse? Que o lance foi interpretativo e que o árbitro apitou, a jogada não teve sequência, concorda? Isso. Ora, o pênalti também não é interpretativo? Pois é, 2 pesos, 3 medidas. Então eu não sei, eu não tô entendendo. Mas muito bem, não estou entendendo não. A gente sabe como é que é. É o jogo do politicamente correto. Uma pessoa que trabalha com marinho, trabalha com fará, trabalha com capeta, não merece... E não tem ânsia de vômito, né? Não merece, né? Então vamos que vamos. Agora o árbitro... Então nós vamos no campo da hipótese. O árbitro errou, mas apitou. Então, a sequência, a partir daquele instante, não teve mais jogo, tá certo? Sim. Podia ter, sei lá o quê, mas não. Mas a bola que estava rodando não mais era partícipe do jogo, porque ele interrompeu a partida naquilo que ele interpretou como falta, quando o goleiro trombou com o seu próprio back. O Fábio, do Cruzeiro, não é isso? Isso. Ele trombou com o back dele, concorda? Concordo. O juiz errou, mas marcou, tá marcado. Mas está marcado. Ora, se está marcado, mas eu pergunto, e por que não pode ter o hábito de vídeo? Não é para os lances capitais? Esse não foi um lance capital? Pois é, eu acho estranho, eu acho que deveria sim realmente consultar, porque se consulta numa situação que é até mais grave,
É muito estranho, né? Muito mal explicado. Aí, não, mas o árbitro estava. Eu estou avaliando o que ele falou, a declaração. Mas o árbitro estava convencido e é interpretativo. Pô, mas um pênalti também. Se o árbitro não der, porque ele está convencido e interpretou que não era. Por que vai procurar o árbitro de vídeo? Até porque o árbitro. Eu posso colocar em xeque o que ele falou ou não? Claro, até porque o árbitro, se ele tem caráter, ele só apita ou não apita quando está convencido. Não é verdade? Então, mas esse cara, ele é ruim. Ele provou que é ruim. Ele viu falta. Se ele viu falta... Mas o que eu quero dizer não é isso, que ele não viu, que ele viu falta e não foi, isso é claro. Uhum. Agora, a bola continuou e chutaram ela para dentro do gol, concorda? Concordo. Pediram o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo não existiu, concorda comigo? Quer dizer, Concordo. O árbitro de vídeo. O porquê que não é exigido o árbitro de vídeo? O porquê que foi orientado assim? Não foi um lance capital, é dentro da área, pô. Os nossos cartolas aqui. Eu estou me fazendo entender, hein? Não, tá perfeito. Os nossos cartolas aqui do Brasil complicam o que o mundo inteiro está sabendo fazer direito. Eles não conseguem botar em funcionamento aqui. Me diz uma coisa, você que chucha muito nesses... Os campeonatos de fora, vamos falar lá, da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, que são os mais falados, os mais disputados, o caramba, babá. Você sabe como é que é regulamentado a entrada do árbitro de vídeo? Então, até onde eu sei... Quando ele deve participar, aonde ele alcança dentro da área, quais lances, impedimento, não impedimento, eu não sei. Então, até onde eu sei, existe uma resistência na Europa para o árbitro de vídeo. Eles não estão colocando em campeonatos europeus. Muito bem. Nem então, é mais certo que esse daqui. Isso. Nem na Eurocopa, que vai ter logo, também não vai ter o árbitro de vídeo. Muito bem. Mas se é para ter o árbitro de vídeo e ficar causando polêmica, é melhor não ter, pô? Ou estou errado? Então, sim, a questão é a seguinte, eu até sou a favor do árbitro de vídeo. Não, eu sou a favor do árbitro de vídeo. Uhum. Agora, só que todos os lances dentro da área tem que ser... lógico. Ou é para tudo... Causa dúvida. Ou é para tudo, não é para nada, né? Não, então, esse aí era um lance capital, pô. Uhum. O lance capital, o árbitro errou 2 vezes. Não pediu o árbitro de vídeo, mas ele estava convencido muito bem. Ele errou. Prejudicou o Palmeiras. E fora isso, esse árbitro, ele é ruim. Ele é ruim. Não, ele é ruim. Quando não tem nada, ele mesmo complica. Não, tecnicamente ele é um péssimo. Ele pode ser até que teoricamente ele é um Sérgio lá, mas pode ser que ele até tenha um pouco mais de... Mas não tem, não. Não tem caráter, porque se ele tivesse, ele falava para o padrinho dele, padrinho, olha, o meu nível é esse, eu fico nesses joguinhos, mas nada de... Não, ele não pode, esse jogo não era para ele, meu Deus do céu. O cara treme as pernas, né? Não, ele não sabe nada. Ele é ruim. Não entra nem no mérito do treme a perna, porque quando o jogador corre, ele sai correndo, mas não estou dizendo isso. Tecnicamente, ele é ruim. Uhum. Ele complica, ele é ruim. Na parte disciplinar, ele tomou umas prensas e ficou de carioca. Ele expulsou aquele rapaz do Cruzeiro, eu não sei se é Dilson, Edmilson, eu não me recordo bem. Edilson. Porque estava na cara. Ele expulsou, não, o cara pediu a expulsão, porque ele deu o amarelo. O cara fez a falta, cortou a bola com o braço ou com a mão, e lance capital. O que ele fez? Foi fora da área. Ele marcou a falta corretamente e deu o amarelo. Correto. Aí depois, o cara foi lá e... Mas na cara, o cara xingou a mãe dele, ou a mãe, o bisavô, chamou ele do capeta. Aliás, esse que foi expulso do Cruzeiro, você pode ver que ele é indisciplinado também. Viu? Desde a época do Corinthians. Ele procura muita sarna para se coçar. E o árbitro expulsou nesse ponto ele agiu corretamente. Mas no conjunto da partida, além deste erro contra o capital, contra o Palmeiras, né, ele cometeu vários outros erros.
E a passividade. Ele só foi machão nessa hora aí, porque também ficava ruim, não sei, hein? Porque as câmeras focalizaram o cara mandando ele tomar bem no centro do orifício anal, cara. Aí não tinha como, né? Aí ficava ruim para ele. Ele também não é trouxa, é uma pessoa inteligente, né? Eu não entro no mérito da honestidade, eu entro no mérito que ele é ruim. Falta de capacidade, né? Falta de capacidade e não tem autocrítica. Porque se tivesse, ele ia falar, esse jogo não é para mim. Porque o cara que o escalou também é menos que ele. Aquela CBF precisa passar um lancha-chama naquele negócio. Muito ruim, né? Não tem jeito, malandro. E o Sérgio Corrêa da Silva tem que se ligar que ele não pode falar isso aí. Porque ele vomita no prato que come, porra. Uma hora ele diz um negócio, depois outra hora diz outro. É interpretativo. O que ele disse também é interpretativo. Quer dizer, só pro lado dele. Caçar marido. Bom, então, essas são a situação e o futebol foi isso. Esses 3, 4 joguinhos aí, o do Palmeiras, o que teve, chamou mais até. Não, foi um joguinho mais ou menos disputado, bem disputado. Um joguinho que prendeu um pouco a atenção, né? Mas o lance capital foi esse, que não foi a falta. Ele não marcou, aliás, ele marcou a falta e depois segue o jogo. Porra, aí o árbitro de vídeo não fez porra nenhuma. Olha, veja bem, ninguém tá. Eu não estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que, tecnicamente, se avaliar só isso aí, ele está certo, que ele aplicou a lei do jogo. Pum, foi no ato. Ele errou, mas estancou o jogo ali, entendeu? Quer dizer ou não? Sim. O jogo ficou estancado ali. Aí seguiram, na prática, seguiram o jogo. Os jogadores lá, que a bola sobrou e chutou pro gol. Mas ele errou, prejudicou o Palmeiras e o árbitro de vídeo tinha que ter sido chamado. Não, está muito bem esclarecido. É bom que esses teóricos aí Porque Sérgio Corrêa, não sei se você viu, ele passa por tudo quanto é administração. Ele deve ganhar uma notinha lá, bom, é trabalho dele. E aquela comissão toda. Mas eu acho não, eles têm, porque o Latinha ele com esculpida no ombro, lá, ele não manda nada, o presidente da CIA. Não manda coisa nenhuma. A necessidade de se ordenar quando o árbitro de vídeo deve ser solicitado ou quando ele, árbitro de vídeo, tem que dizer ao árbitro, foi ou não foi. Tem que padronizar o negócio, né? Todo mundo... É isso, senão fica uma zona. Senão fica uma zona, vai ter complicação em tudo. Então, se ele não tivesse ido no vestiário e falado bobagem, falado que o árbitro de vídeo pode ficar cegado, então ele deu a interpretar o quê? Que todos os lances capitais seriam visualizados pelo árbitro de vídeo. Pelo árbitro de vídeo. Quando a bola parasse, se ela parou, se for no fundo da rede, parou no fundo da rede, isso, concorda? Isso. Então, ele acaba com esse procedimento vendendo o árbitro pro dirigente, porque o dirigente chega pro jogador e fala assim, olha, ele apitar, não liga não, segue o jogo. Porque depois eles vão dar uma olhada. Aí o cara pega, chuta a bola pro gol e prejudica todo mundo. É mais ou menos isso que deu para interpretar. É isso. Não esquenta a cabeça, segue o jogo. A hora que ela parar, pumba. O árbitro, então ele saiu pela tangente. Para ele não se autocriticar, ele saiu pela tangente. É isso. Entendeu? Mas vamos que vamos, seu Paulinho. Exatamente. Fiori, já está aqui dando o nosso horário. E foi muito bem esclarecido essa questão. Entender assim, você entendeu? Perfeito. Não, foi muito bem esclarecido. Muito bem esclarecido. Uhum. Muito bem. Enquanto aquela nossa abertura sobre aquele rapaz, tá. Tudo que eu disse eu confirmo, eu acredito que você também confirma, né? Claro, claro. Quer dizer, nós reafirmamos, a nossa postura foi de solidariedade na primeira, assim que soubemos do caso, eu soube, você soube, porque a gente lê. Mas depois, como foi retirado por quem a colocou, já me causa alguma dúvida que tem gato na tuba. A princípio parecia um caso de censura, agora a gente já não sabe direito o que é, né? Não, se fosse caso de censura,
Ele não teria publicado. Peraí. Então ele sofreu, vamos dizer assim, que ele sofreu ameaça de sofrer, como é que se chama? Ação. Uhum. Assim? Judicial, né? Isso. Judicial. Porra, mas se eu estou documentado, você pode acionar até o capeta. É só mostrar o documento para o juiz. Agora, precisa ver também uma série de coisas, porque o documento, porque você sabe, tem documento, mas como é que foi esse documento, como é que chegou na mão da pessoa? Tem muita coisa para interpretar, né? Como é que esse documento chegou e como é que ele publicou? Se ele publicou esse documento, veio da onde? Se o jogo era fechado? Foi algum dos partícipes? Ele não é obrigado a revelar a fonte. Mas o retirar a publicação é que causou espécie. Exatamente. Sou eu seguro. E chego para o juiz e falo, não sou obrigado a revelar a fonte. E pronto. A documentação está aí. Uhum. Por aí o caminho. Eu que tenho frequência, pelo menos quando eu ia mais no fórum, eu tinha frequência quase semanal no fórum, eu fui questionado centenas de vezes quem é a fonte e sempre respondi, olha, por profissão, eu não sou obrigado a revelar a fonte e também pela segurança da fonte. Espera, como é que você vai publicar um negócio para entregar o outro? Virou cagueta? Não pode, claro. Bom, é isso aí, seu Paulinho. Tá chegando aqui ao fim, né, a nossa coluna do Fiore de hoje. Lembrando que amanhã o Fiore vai publicar, claro, como sempre faz, né, aos sábados, a coluna do Fiore escrita no blog do Paulinho, que vai ter também esse vídeo de hoje. Se você não conseguiu assistir ele inteiro, você vai assisti-lo amanhã na coluna do Fiore, que será publicada no blog do Paulinho. Fiore, um grande abraço para você. Você se despede agora do seu público. Nós estamos aqui. Fizemos uma dissertação dentro daquilo do nosso nível, né? Para conhecimento, dentro daquilo que nós expressamos, costumamos nos expressar. Creio que tentei explicar da melhor maneira que eu consigo. E acho que consegui, porque deu para captar. Mas vamos ver essa semana agora. E há rodadas de volta da Copa do Brasil, que serão esses mesmos jogos, não é isso? Isso. E vamos ver quem são os hábitos que o Serginho, o Todo-Poderoso, vai escalar. É sorteio. Cala-te. Um abraço, que Deus nos proteja. E abraço. As eleições são aí. Eu vou de Álvaro Dias. Olha, vamos entrar na cor dos eleitores? Fujo das polêmicas, vai na consciência, vai em quem não está na polêmica, quem não tem rabo preso com ninguém não está sujo. Vai de Álvaro Dias. É esquerda ou direita? Para com essa paparia, rapaz. Os dois lados são radicais. Tem que ser alguém que consiga congregar, mas liderar de uma forma coerente e decente. Não fazer que nem fez o Nove Dedos lá, né? Exatamente. Bom, só de ele ter recusado o Pinóquio, ele já demonstrou que realmente é uma pessoa diferenciada. Pois é, então tá aí. Tudo de bom e vamos ver se a semana que vem nós continuamos. Se o Pedrão deixar a gente ficar vivo, na sexta-feira estaremos por aqui. É isso aí. Abraço, Fiore. Boa sorte.